consultório, tempo agora para falar de cardiologia e de um tema que eu acho sempre bastante entusiasmante, que é a cardiologia de intervenção. Se tiver dúvidas no âmbito desta especialidade, vai poder tirá-las na terceira parte. Volto a repetir, 225-083-204 é o número para o qual pode e deve continuar a ligar. Pode também deixar dúvidas ou comentários por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar a doutora Elizabeth Jorge, cardiologista de intervenção e membro da Comissão Científica da campanha Cada Segundo Conta. Boa tarde, doutora Elizabeth. Não sei se é por causa dos filmes, ou por causa das séries, ou por causa do meu interesse pessoal, mas eu acho sempre que a cardiologia de intervenção é, assim, uma área da medicina muito desafiante. Deve ser muito desafiante. Hoje vamos falar do infarto mais nas mulheres. Há aqui, de facto, grandes diferenças entre um infarto ou nas causas de um infarto numa mulher em relação a um homem? Boa tarde e, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui. E eu partilho totalmente da sua opinião. Para mim, a cardiologia de intervenção é verdadeiramente uma paixão, por isso é mesmo muito importante estarmos aqui a falar hoje sobre este tema. Nas mulheres, o infarto tem algumas particularidades em relação ao homem que é importante conhecer e é importante nós divulgarmos. Na verdade, os fatores de risco para infarto são os mesmos na mulher e no homem. No entanto, na mulher há alguns fatores de risco que são mais potentes, mais importantes, nomeadamente o tabagismo, que na mulher tem um peso muito importante, a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade e a depressão e alguns fatores de stress e fatores psicossociais, que na mulher têm uma maior importância, são mais frequentes e têm mais impacto no infarto, na ocorrência de infarto na mulher. Portanto, desses, alguns estão associados aos homens, não é? Mas particularmente nas mulheres, são esses os principais alertas para as causas, não é? Exatamente. Depois existem algumas outras particularidades na mulher, relacionadas com a apresentação clínica do infarto na mulher e relacionadas depois com o próprio tratamento. Em relação à apresentação clínica na mulher, existe um problema que é, apesar de, tanto na mulher como no homem, a principal apresentação clínica do infarto é a dor torácica. E é a dor torácica que geralmente se localiza na região, no meio do peito, no centro do peito, e que é uma dor que os doentes descrevem como um aperto, uma pressão no peito, que às vezes irradia para os braços ou para o pescoço. Relembrar que o infarto, quer relembrar o que é cientificamente um infarto, porque às vezes há aqui algumas baralhações. Claro, podemos começar precisamente por aí. O que é que acontece no infarto agudo do miocárdio? Temos uma artéria coronária, portanto uma artéria do coração, que leva o sangue ao músculo cardíaco, ao coração, que vai entupir, vai ficar obstruída. E porquê que isso acontece? Acontece porque vai ocorrendo uma acumulação de gordura, de colesterol, nas artérias do coração, e elas formam como que umas placas, que chamamos a placas ateroscleróticas, que em determinado momento rompem. E ao romper, esse conteúdo da placa, portanto a gordura, o colesterol, vai para a circulação sanguínea, vai entrar em contacto com o sangue e vai formar coágulos, trombos, que vão obstruir, entupir a artéria e impedir a passagem de sangue. Como o sangue não passa para uma determinada zona do coração, essa zona que não recebe sangue, o músculo vai morrer. E, portanto, o infarto é isso mesmo. Se há coisa que não pode acontecer, é a morte do nosso músculo do coração, não é? Do miocárdio. O que é que temos que fazer? Temos que abrir a artéria o mais rapidamente possível, portanto, para voltar a ser possível o sangue passar e ir irrigar essa zona do coração. Portanto, isso é que é o infarto agudo do miocárdio. E daí ser
uma especialidade em que, lá está, cada segundo conta. Exatamente. As coisas têm que funcionar rapidamente, porque não estamos aqui numa situação, é uma situação de emergência. Exatamente. Urgente. Nós costumamos dizer que cada tempo é miocárdio, é músculo cardíaco, porque aqui o tempo faz mesmo toda a diferença. Nós sabemos que quanto mais rapidamente abrirmos a artéria, menos danificado ficará o coração. Nós sabemos que se conseguirmos abrir a artéria nas primeiras 2 horas desde que começaram as queixas, desde que começaram os sintomas, a probabilidade do doente não ficar com sequelas é muito alta. À medida que o tempo vai passando, vai aumentando a probabilidade de mais músculo cardíaco morrer e daí mais sequelas, por exemplo, a insuficiência cardíaca que os doentes podem desenvolver nessa sequência. Mas antes, então, de falarmos das sequelas, vamos, então, depois de explicarmos e de relembrarmos o que é o infarto do miocárdio, novamente aquilo que difere, então, o infarto nas mulheres. Exato. A primeira coisa está relacionada com a apresentação clínica do infarto. Apesar, como eu estava a dizer, o principal sintoma é a dor torácica. No entanto, nas mulheres encontramos mais frequentemente dores que chamamos atípicas. Em vez de ser uma dor que é no meio do peito, em aperto, com irradiação para os braços, que é aquilo que chamamos de angina de peito, a dor típica, encontramos dores que podem ser só nos braços, nas costas, no pescoço, que aumentam quando fazemos pressão no local ou com a respiração, portanto, formas que não associamos tão diretamente ao infarto agudo do miocárdio. E depois, isso é pior para causar o alerta, pior, não é? porque dificulta a identificação desses sintomas como um infarto. E muitas vezes surgem também aquilo que chamamos equivalentes de angina. O que é isto? É a doente apresentar-se com falta de ar, fraqueza, dor mais na região do estômago, indisposição, sintomas mais inespecíficos que não têm uma associação tão direta com o infarto agudo do miocárdio, tanto para os doentes como para os profissionais de saúde. E isto vai atrasar o tempo de diagnóstico e, em consequência, vai atrasar o tempo do tratamento. E isto tem impacto na mortalidade. Isto descobriu-se há pouco tempo? Doutora Elizabeth. É uma realidade que nós já conhecemos, portanto, esta sintomatologia atípica mais frequente nas mulheres, nos diabéticos e nos idosos, já a conhecemos e precisamos realmente de a divulgar e de fazer esta educação, porque o que é que temos verificado? Temos verificado que nas últimas décadas temos assistido a uma redução da mortalidade cardiovascular consistente. Mas essa redução não se tem verificado tanto nos homens como nas mulheres ao mesmo nível. Ocorre muito menos nas mulheres. Portanto, e uma das causas é esta identificação tardia do infarto nas mulheres que atrasa o diagnóstico e atrasa o tratamento. As mulheres não identificam esta sintomatologia como um possível infarto e, portanto, demoram mais tempo a procurar os cuidados de saúde. Atrasa o diagnóstico. Os próprios profissionais de saúde demoram mais tempo a suspeitar de infarto perante esta sintomatologia que não é tão típica. Exatamente. Várias outras patologias. Exatamente. E, portanto, o diagnóstico demora mais tempo. E o que é que acontece? Quando o doente nos chega à sala de hemodinâmica para fazer o cateterismo, para abrirmos a artéria, temos um tempo, uma duração de infarto maior. E isso repercute-se depois no prognóstico das doentes, nomeadamente em termos de mortalidade. As mulheres morrem mais de infarto do que os homens. Portanto, têm mais probabilidades, exatamente por causa dessa questão do tempo. A verdade é que também convém falar de um estilo de vida saudável, não é? Exato. 80% da incidência do infarto agudo do miocárdio poderia ser prevenida com um estilo de vida saudável. Portanto, que estilo de vida saudável é este? O que verificámos foi que a partir da década de 70, 80, as mulheres começaram a adotar um estilo de vida menos saudável, com uma maior Nem tudo taxa, foi bom, não é? Nem tudo foi bom. As mudanças uma não foram maior todas boas. percentagem de mulheres a fumar, e este é um aspecto importantíssimo.
o tabagismo, sobretudo no infarto nas mulheres jovens, está muito, muito associado ao tabagismo. A alimentação mais desregrada, o uso da contracepção oral hormonal, que também é um fator prejudicial, um fator de risco para o infarto, e o stress e a depressão e o sedentarismo, a falta de atividade física. Portanto, todos estes, o que se verificou... Porquê é que a depressão entra aqui neste quadro? Existe uma associação tanto no desencadear de um evento agudo com a depressão, como com a ocorrência de determinados eventos de vida marcantes, nomeadamente morte de familiares próximos, divórcios, problemas familiares importantes, têm uma associação, de facto, com eventos cardiovasculares, com infarto agudo do miocárdio. E depois a depressão também é um problema na recuperação da doente. Portanto, a depressão é mais frequente na mulher e tem um impacto maior tanto na ocorrência do infarto como no pós-infarto. Agora, muitas vezes em episódios de ansiedade ou de ataques de pânico, e já falámos aqui muitas vezes, também há muito a descrição desses sintomas, não é? E aquela sensação de falta de ar e de depressão e de dor. Mas há aqui uma associação? Se isto acontecer muitas vezes é pior? Isso é um problema, porque os sintomas são partilhados por várias patologias. E na mulher há muito mais tendência a identificar essa sintomatologia de aperto no peito, de desconforto, mesmo de palpitações, como ansiedade e não como infarto. Portanto, nós não podemos desvalorizar à partida esta sintomatologia nas mulheres e dizer que é ansiedade. É uma coisa que infelizmente ainda é frequente, é atrasar o diagnóstico. Atualmente, muitas das respostas para problemas que não se percebe muito bem é stress, não é? Exato, mas temos que excluir... Já tenho ouvido muito isso, claro, não é? Mas temos que excluir que não seja... É stress. Mas, e pode ser, pode até ser, mas temos que excluir que não seja outra coisa, nomeadamente doença cardíaca, doença coronária. E esses episódios na mulher de mais ansiedade, de mais stress, provocam desgaste do músculo? A minha questão era nesse sentido. Se estes episódios recorrentes de pessoas que têm mais ansiedade, que têm têm atividades profissionais mais estressantes, se de alguma forma isso acaba por desgastar o próprio músculo? Desgastar... Não se trata disso. Não se trata bem disso, mas há uma associação que não sabemos explicar na totalidade, mas na verdade existe uma associação entre eventos muito estressantes e infarto. Embora os mecanismos são múltiplos, são multifatoriais e não estão totalmente esclarecidos, mas existe de facto essa possível associação. Agora, como nos falou das placas de gordura, deduzir que no estilo de vida saudável a alimentação seja aqui também muito importante, não é? É fundamental. A alimentação e, por consequência, a obesidade, a diabetes, a hipertensão arterial, tudo está muito, muito interligado. Na alimentação é fundamental uma alimentação saudável com poucas gorduras saturadas e também reduzir ao mínimo o consumo de sal, que em Portugal é um problema crucial e está muito relacionado com a hipertensão arterial e pertence àquele grupo de fatores de risco que nós chamamos modificáveis. Portanto, está muito nas nossas mãos controlar estes fatores de risco, que podem, no conjunto todos controlados, evitar 80% dos eventos. Portanto, existem aqueles fatores de risco que nós não conseguimos modificar, que é a idade. Sabemos que quanto mais velha a pessoa, maior a probabilidade de ter um infarto. A história familiar de doença coronária é um fator de risco importante, mas que nós não conseguimos modificar a história da nossa família. Há aqui uma certa hereditariedade neste tipo de acontecimentos? A história familiar de doença coronária, sobretudo em idades precoces, é um fator de risco muito importante a ter em conta. Estes não conseguimos modificar, mas os outros conseguimos modificar. Portanto, não fumar, praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável, se tiver hipertensão, ter a tensão arterial controlada, se tiver diabetes, manter os níveis de açúcar no sangue, de glicémia bem controlados, tudo isto está muito nas mãos do doente e da sua interação com o médico e podemos fazer
esse controle. O problema é que muitas das mulheres, com estes fatores de risco todos, não se consideram como sendo doentes de alto risco de ter um infarto. Ou seja, acham que é algo muito longínquo. Há um estudo interessante que mostra que, de facto, a doença das artérias coronárias era um conceito, era tida como uma doença típica dos homens. E, neste momento, apesar de toda a divulgação e informação que tentamos fazer, a verdade é que ainda muitas mulheres e muitos profissionais de saúde consideram que a doença das artérias coronárias é uma doença dos homens. E isso prejudica todo este caminho. Há aqui um caminho Exatamente, há um caminho a percorrer em termos de educação e de informação, tanto dos doentes como dos profissionais de saúde, porque este estudo mostrou que doentes que tinham todos estes fatores de risco, eram fumadoras, obesas, com diabetes, com hipertensão, quando se lhes perguntava se consideravam em risco de ter um infarto, as doentes consideravam que não. Portanto, apesar de terem todos os fatores de risco conhecidos para doença das artérias... Não se associam. Exatamente. A sociedade não associa automaticamente... Não tinham essa percepção de estar em risco de ter um infarto. Portanto, é mesmo necessário um grande trabalho de divulgação e de educação das mulheres, no sentido de elas próprias conhecerem os sintomas, conhecerem os fatores de risco e... Para melhor também poderem... Exatamente. Estar alerta. Estar alerta. Agora, porquê é que a menopausa também entra aqui como um fator que pode aumentar o risco de infarto? Ou seja, as mulheres após a menopausa têm mais risco de ter um infarto. Porquê? Os estrogénios têm um efeito protetor nas mulheres na pré-menopausa. Têm um efeito nos vasos, nas artérias do coração, são vasodilatadores, e, portanto, trabalham no endotélio e protegem do infarto. O que é que acontece na pós-menopausa? Perde-se esse efeito protetor dos estrogénios. O infarto nas mulheres acontece geralmente quase uma década mais tarde do que nos homens, pelo menos 8 a 10 anos mais tarde, precisamente devido às mulheres até à menopausa estão protegidas por este efeito dos estrogénios, tem um efeito positivo nas artérias, e como acontece mais tarde, e as mulheres nessa altura já têm mais fatores de risco, são mais frequentemente hipertensas, diabéticas. Portanto, depois aí, pós-menopausa, já há uma série de outros fatores, todos conjugados. Isso contribui para o pior prognóstico das mulheres, portanto, é uma das causas para termos uma maior mortalidade nas mulheres quando têm um infarto. Portanto, morrem mais do que os homens. Agora, há medicações para se ir fazendo, não é? Ouvimos muitas vezes, não é? Que a partir de uma certa idade, nomeadamente, os nossos idosos já têm uma série de comprimidinhos diários e, normalmente, alguns são para o coração. Uhum. É para também prevenir estas situações? Há forma de, fora essa mudança de comportamentos, há medicações de prevenção? Sim. Nomeadamente, no caso dos doentes que têm colesterol alto, que têm dislipidemia, portanto, colesterol alto, há estatinas, portanto, que são medicamentos para baixar sobretudo o mau colesterol, que chamamos o LDL, que é o mau colesterol, e que são fármacos que são fundamentais, porque foram os grandes responsáveis por melhorar o prognóstico dos doentes com doença das artérias coronárias. Portanto, foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Portanto, doentes que têm colesterol elevado, é uma das formas de prevenir um infarto, é a toma de estatinas. E depois, a medicação passa muito por o controle destes fatores de risco. Portanto, se o doente é hipertenso, médico tem que andar sempre ali a ver, não é? Claro. Portanto, uma das formas também de prevenir este infarto é conseguir que os doentes sejam vigiados no seu médico de família, no seu médico assistente, de forma a terem todos estes fatores de risco controlados. Se o doente é hipertenso, tem que fazer medicação para controlar a tensão arterial e ter a tensão controlada. Se é diabético, tem que ter esses valores controlados. E tudo isso é que vai prevenir um infarto. Portanto, nos diabéticos... Não queremos aqui dramatizar, nem alarmar demasiado, apenas explicar as diferenças aqui entre as mulheres,
pode haver medicação e, sobretudo, Claro. está nas mãos das mulheres, neste caso mais específico que falamos hoje, mas também dos homens, de alterar os estilos de vida. E, na dúvida, perguntar, não é? Claro. O que é que podem fazer de melhor, não é? Claro. É relativamente simples, porque nós sabemos exatamente o que é que temos que fazer. Portanto, É que há patologias desconhecidas e raras. Exatamente. Nesta patologia, os infartos não acontecem por acaso. É uma exceção ter um infarto numa pessoa que não tem estes fatores São os de risco. chamados congénitos, não é? Sim, sobretudo quando há malformações. doença coronária na família. Portanto, exceto a história familiar, que de facto nós não conseguimos controlar, em todos os outros, na esmagadora maioria dos casos, nós sabemos exatamente porque é que o infarto acontece e sabemos precisamente o que fazer para o prevenir. E depois dele acontecer, sabemos exatamente o que fazer para evitar que aconteça um outro evento. Portanto, é daquelas patologias que não é bem um azar que acontece quando a pessoa tem então, um infarto. Está muito nas nossas mãos evitá-lo e depois, se ele acontecer, impedir que aconteça outro e corrigir e alterar o estilo de vida depois dele acontecer. Então vamos só também relembrar qual é o método cirúrgico, porque não há outro, para resolver aqui a situação. Para as pessoas perceberem que é mesmo grave. Aquilo que estamos a falar. O cateterismo cardíaco para tratar o infarto. O que nós fazemos neste momento, e na maioria dos casos, nós podemos fazer esse tratamento com anestesia local e utilizando a artéria radial, portanto, uma artéria aqui do braço. Só raramente é que utilizamos a artéria da virilha. Antes tinha que se abrir o peito, era? Esses casos são de cirurgia cardíaca, o que no contexto de infarto agudo do miocárdio é muito raro acontecer, porque a intervenção percutânea, através do cateterismo, é muito mais rápida e muito eficaz. Portanto, na esmagadora maioria dos casos, conseguimos resolver o problema sem ter que fazer uma cirurgia de abrir o externo. Portanto, fazemos através de catéteres, que inserimos pela artéria do braço e que vão até ao coração, injetamos um bocadinho de contraste, vemos qual é a artéria que está obstruída, num raio-x, e depois o que é que vamos fazer? Vamos passar um fio muito fininho por dentro da artéria e insuflar um balãozinho que vai abrir a artéria e empurrar essa placa, essa gordura, contra a parede. E depois implantamos uma malha metálica, que damos o nome de um stent, que vai encostar, no fundo, essa gordura, essa placa à parede e impedir que ela volte a obstruir a artéria coronária, portanto, e restaurar o fluxo sanguíneo através da artéria. E essa é uma solução vitalícia. Quer dizer, desde que o doente, a partir do momento, portanto, nós vamos fazer um remendo à artéria. Exatamente. Portanto, fica dentro da artéria com uma malha metálica, não fica como se não tivesse acontecido nada. A partir desse momento é fundamental cumprir a medicação, nomeadamente aquilo que chamamos antiagregantes plaquetares, que são a aspirina e outros fármacos, como o clopidogrel e o ticagrelor, que vão impedir o quê? Vão impedir que se formem coágulos, trombos, dentro da artéria, que naquele sítio onde pomos o stent metálico tem uma maior probabilidade de acontecer. Portanto, a partir desse momento, o doente fica bem, geralmente, não é? Mas tem que ter realmente cuidado para que não volte a acontecer. Muito bem. Agora, e uma vez que é membro da Comissão Científica desta campanha Cada Segundo Conta, gostava que me falasse um bocadinho sobre esta campanha. E o que pretendemos com esta campanha é fazer uma consciencialização, uma sensibilização da população, primeiro para os sintomas de infarto, que a população conheça a sintomatologia de infarto para estar alerta para estes sintomas. E depois, que uma coisa fundamental, que o doente, quando tem sintomatologia suspeita de infarto, que ligue o 112 e não vá pelos seus próprios meios para o hospital. Isto é fundamental. Porquê? Porque com a chamada para a linha de emergência médica são acionados meios que permitem um diagnóstico mais rápido
e um início de tratamento mais rápido. E o doente no caso de ser identificado logo o infarto, o doente é imediatamente encaminhado para um hospital em que possa fazer o cateterismo cardíaco e abrir a artéria coronária. Estamos a falar da chamada via verde. Exatamente. E assim poupamos muito tempo, porque se o doente for... Porque cada segundo conta. Exatamente. Se o doente for primeiro ao centro de saúde, do centro de saúde for para um hospital onde não existe angioplastia coronária para um infarto. Depois ali não há. Depois é preciso pedir um transporte para levar para um centro em que faça o procedimento. E aqui é que está um grande atraso do sistema. Portanto, nós precisamos que o doente identifique os sintomas e perante essa suspeita que está a ter um infarto, o meio tem que ligar o 112. Até porque se houver alguma complicação do infarto, arritmias que podem surgir no contexto do infarto, se o doente estiver numa ambulância medicalizada e com profissionais de saúde, a situação consegue-se resolver facilmente. Os meios e o percurso e a via verde estão montados. Portanto, exatamente. As pessoas depois também têm que ter o sangue frio e saber que é para aquele número que devem ligar. O que queremos com esta campanha é que as pessoas identifiquem como potenciais sintomas de infarto, liguem o 112, porque a partir do momento que ligam o 112, o tempo é muito mais curto. Os doentes que chegam ao hospital via 112 têm um prognóstico muito melhor, porque o tratamento é feito muito mais rápido do que os doentes que seguem o outro caminho. Muito bem. E agora, antes de seguirmos para intervalo, vou pedir-lhe o mesmo que pedi ao Dr. Carlos Vaz, que é dizer, e como cardiologista de intervenção, deixar aqui um apelo, hoje que é o Dia Nacional do Dador de Sangue, porque é muito importante, não é? Claro, é fundamental. Nós precisamos muitas vezes de sangue e de derivados de sangue em contexto agudo, em contexto de urgência, em contexto de emergência, e é uma solução. Portanto, a pessoa que dá sangue está a salvar vidas, está a salvar uma vida, e é uma situação, é simples de fazer, o procedimento é simples, até tem algumas vantagens, porque pode fazer até algum controlo analítico e fazer quase um check-up à sua saúde. Portanto, está a ajudar e, ao mesmo tempo, não tem nenhum prejuízo com isso, porque se não tiver condições não está elegível não é dador. para dar, portanto, não é? Isso é feito no momento da colheita e a pessoa está a salvar vidas, de facto. Muito bem, e pode salvar mais que uma, não é? Mais do que uma, exatamente. Com apenas uma colheita. Muito bem, nós seguimos para intervalo. A seguir vamos responder em direto às suas questões sobre cardiologia. Até já.